A mineração Caraíba está inserida aí no norte baiano, conforme a gente vai ver na frente, e essa área é uma área que a gente percebe como uma vocação muito forte da nossa área de inserção, e a gente, com isso, diagnosticou que esse projeto seria um projeto de sucesso. Então, olá a todo mundo. Estamos aqui com a apresentação da equipe técnica. Essa equipe já vinha trabalhando há mais tempo, desde 2014. Eu entrei na empresa em 2017 e demos condução a esse projeto. Aí ele ganhou um pouco mais de corpo, um pouco mais de consistência, e estamos sempre evoluindo. Ele desenvolve através de etapas sucessivas. Ou seja, a próxima etapa é função do interesse da etapa atual e dos stakeholders envolvidos, querendo ir mais um passo, então a gente vai evoluindo como deve ser um bom projeto de sustentabilidade. A equipe formada por essas 5 pessoas, 6 comigo, temos aí a Maria do Carmo, coordenadora socioambiental, bióloga, Maraílza, analista de meio ambiente, o Andelei, analista também de meio ambiente e comunidade, o Hércules Martins, técnico agrícola, e o nosso consultor Rafael Ceni, conforme a gente vai ver adiante. A localização da empresa, já falamos um pouquinho dela, ela é localizada aí no norte da Bahia, no cucurutozinho da cabeça do estado baiano, e tem uma forte inserção, talvez uma grande, no momento, eu acho que é a maior empresa de mineração do estado. Pelo menos estão vindo outras empresas, que a gente agradece pelo fortalecimento do estado baiano na mineração, né? Temos bons exemplos também de empresas, mas a nossa, ela se espalha mais por ser uma atividade que tem minas de céu aberto, minas subterrâneas, numa ampla faixa, numa poligonal, que nós vamos ver mais adiante. Então, a mineração, ela trabalha aí com as suas obrigações legais e, além das obrigações legais, obrigações de compliance internacionais e tal, uma vez que é uma empresa que participa do mercado de capitais internacional. Ela fica aí, nossa localização aqui no distrito de Pilar, município de Jaguarari. Estamos aí a distância de 95 quilômetros de Jaguarari, mais ou menos uns 110 quilômetros de Juazeiro Petrolina, na divisa do estado de Pernambuco. Como eu falei, nossa poligonal de inserção aqui no Vale do Curaçá é em torno de 30 quilômetros de largura por 100 quilômetros de comprimento. Aqui nós temos 3 grandes blocos de atuação. É o bloco norte, pela mina de Vermelhos e seus projetos que estão sendo desenvolvidos lá. O bloco central, Minas Surubim, Angico, e seus projetos que estão sendo desenvolvidos e ampliados em função das campanhas de exploração geológica. E o bloco sul, pela mina Matriz, a principal mina, a grande mina subterrânea nossa. Já houve no passado a mina de céu aberto, temos a mina de Sussuarana próximo, e esses pontinhos verdes, todos espalhados, disseminados por essa área toda, são os nossos projetos socioambientais, as associações e os trabalhos que a gente vem feito nessa região de colocação da empresa, né? Essa é uma mancha um pouco de área de influência direta, uma base de uns 6 a 8 quilômetros, mas os nossos trabalhos se estendem, uma vez que essas são fronteiras não estabelecidas, né? Só para ter uma ideia assim, da nossa disseminação dentro desse vale. Esse projeto da Caprino Ovinocultura, ele tem a visão de nos deixar aí um impacto socioambiental, econômico, sustentável e positivo ao longo da nossa permanência no Vale do Curaçá e, claro, depois que a gente exaurir os recursos minerais. Com a missão de desenvolver essa cadeia produtiva, conforme a gente vai ver, e já falamos um pouquinho, ela é de grande importância na região, né, e desenvolvendo aí a base dessa cadeia produtiva com estruturação de práticas, adoção de práticas sustentáveis, levando conhecimento, informação e estruturação dessa cadeia produtiva, de forma a criar empreendedores rurais ao longo dessa nossa permanência aqui. Então, essa é a nossa visão e a nossa missão. Essa é só para ter uma ideia desse cenário.
a gente tem uma caatinga sendo utilizada pelo pastejo, né, da caprino-ovinocultura de forma extensiva e, de certa forma, também extrativista. Isso há um impedimento até da renovação do bioma, por conta do pastejo, da pressão do pastoreio nessas áreas, né? E o produtor fica ali com ausência ou quase ausência de controle sanitário, né? Ele, na época verde, por exemplo, estamos terminando aí um período de 18 anos de seca. A partir de 2018, comecinho de 2019, tivemos o início de uma época, talvez um pouco mais duradoura, de chuvas mais bem distribuídas ao longo do ano, né? Então, nesse período de seca, o produtor só consegue botar o animal para pastar no períodozinho próximo às chuvas, quando a caatinga rebrota, e logo depois ele tem que vender alguns animais, comprar ração e ficar numa relação de perde-perde. Perde o meio ambiente e perde o produtor rural, porque ele tem pouco controle, conforme a gente já falou. Da forma que nós estamos implantando, uma criação semi-confinada, com plantios de espécies balanceadas de proteína, carboidratos, espécies, inclusive, de sequeiro, que comportam bastante esses solos um pouco mais salinos e a deficiência hídrica, né? Então, são espécies palma, glericídia e outras que estão acostumadas, que estão mais aclimatadas com esse ambiente, e você tem um melhor controle do rebanho, com a introdução também de animais de melhor estirpe, tanto para a produção leiteira quanto para a produção de carne. Então, você tem o produtor melhorando seu rebanho com maior controle sanitário e desenvolvendo negócios, certificando esses negócios e produtos para comercialização e preservando, naturalmente, a parte ambiental do bioma caatinga. Há de se ressaltar que é um bioma único no mundo, né? Então, nós estamos nesse processo de transição do costumeiro modo de criação extensivo para uma forma mais trabalhada, que depende mais do conhecimento, da interação entre empresa, nossos consultores, nossa equipe e os nossos stakeholders. Esse é um projeto que ele vem com ciclos, né, sucessivos, né, em função do sucesso do anterior, nós passamos para o próximo ciclo, né, através da introdução de conhecimento, implantação de áreas coletivas, treinamentos, apoio técnico, melhoramento genético, implantação de unidades forrageiras. Dessas unidades, eles vão multiplicando as plantas para suas propriedades e daí criando seus quintais produtivos para que haja alimento, forragem e silagem para os animais, né? Para eles conseguirem atravessar o período seco, conforme a gente vai ver mais adiante. Estamos também na fase também passamos já essa parte verde aí, o que a gente já, na maior parte das áreas, a gente já cumpriu, né? Implantação dos negócios, né? Em alguns pontos, os negócios já estão estruturados e começando a rodar. Houve a pandemia, deu uma paradinha, mas nós vamos continuar com esse interesse muito grande, tanto da parte deles quanto da parte nossa. E estamos atualmente nesse ciclo aqui de desenvolvimento, implantação de indicadores, monitoramento dos trabalhos que já estão fazendo e implantação de novos projetos que fazem parte desse projeto, mas são derivados dele, que são polos de confinamento, que aqui parece que aparece uma mensagem a ocultar. Então, polos de confinamento e sistema de produção integrada. São duas vertentes, dois subprojetos desse portfólio que já está virando esse projeto Cadeia Produtiva da Caprino-Ovinocultura. Só que nós vamos nos ater, até porque esses projetos ainda estavam em fase embrionária, quando a gente apresentou o paper para esse evento, né? Então, a gente vai ficar mais na parte mesmo da caprino-ovinocultura e não entrar também faz parte, né? O polo de confinamento e o sistema de produção integrada são derivados dele, mas, como eu disse, vamos dar um menor foco a eles. Vamos ver aí as nossas potencialidades que nossa visão permite desenvolver, a nossa missão permite desenvolver. Capacidade do maior rebanho do Brasil. Aqui tem mais ou menos 6 milhões de cabeças. Apesar de estarem meio soltas, mas é o maior rebanho do Brasil. Aptidão regional. As famílias trabalham com a caprino-ovinocultura há gerações passadas, né?
E temos também, como mostramos no mapa, proximidade de grandes centros. Estamos ali com Petrolina e Juazeiro, polo turístico, região de vitivinicultura e fruticultura muito desenvolvida. Temos Salvador e temos também os outros estados próximos aí que podem consumir os produtos das nossas atividades. Uma potencialidade muito grande de ser desenvolvida é o empreendedorismo rural, né? Muitas vezes o produtor não se percebe como empreendedor rural, e essas percepções nós temos a missão também de trazê-las para que elas sejam incorporadas e desenvolvidas. O nosso consultor, a nossa parceria é muito forte, eu acho que isso é de uma importância muito grande, porque, na verdade, a consultoria especializada, ela que fica no dia a dia, junto, logicamente, com o pessoal da nossa equipe, mas a consultoria especializada, ela fica no dia a dia, na expertise, na sua expertise, claro, nós somos facilitadores, mas precisamos de nossos parceiros que tenham expertise especialista, né? E esse grande diálogo, esse espírito de parceria entre os stakeholders, entre nós e entre a consultoria, acho que é um pilar muito importante para o sucesso desse trabalho, né? Então, esse trabalho visa acompanhar os produtores, né, no processo de estruturação de suas propriedades, entendendo que cada propriedade tem suas restrições, suas características. Então, mister se adaptar os preceitos, os fundamentos do trabalho dentro das propriedades, das características, das restrições que essas propriedades têm, né? Treinamento e capacitação, então existem aulas, técnicas, sequência de ensinamentos, pré-requisitos, né, que são pré-requisitos para outros, e essa cadeia é desenvolvida muito bem, pertinentemente, pela nossa empresa de consultoria. Organização de ordenhas para a produção de leite, assessoria para a implantação de laticínios, como nós vamos ver na frente, inclusive as cooperativas que estão sendo formadas, com acompanhamento da estruturação dos polos de confinamento, que são polos de engorda de borregos, né, que é um projeto que nós estamos tocando para frente agora, e interface com esse mercado externo para a venda de lotes, né, de caprinos e cordeiros para o abate. Viabilização e estruturação de outros subprojetos à medida que eles vão se mostrando viáveis e espelhando os interesses dos stakeholders, de forma a gente agregar valor ao produto da caprino-ovinocultura, né? Um dos pilares desse trabalho é também o melhoramento genético dos rebanhos. Aqui a raça comum, eles chamam SRD, sem raça definida. É um animal que está aí rústico e tem conseguido sobreviver nas dificuldades, né, do clima semiárido, porém, agora com a estruturação desse negócio, é necessário que, para os produtores de leite, esses animais se cruzem com boas matrizes leiteiras. Para os produtores de carne, esses animais se cruzem com boas matrizes de produção de carne, né? Então, nós trouxemos em 2018, iniciamos com 43 animais puro sangue, entre matrizes e reprodutores. Em 2019, a gente já tinha 25, mais de 300 prenheses, mais de 35 cabritos e mais de 25 cabras parindo nesse processo, né? Então, melhoria genética do rebanho, estruturação física das propriedades, importantíssimo para você ter um leite de qualidade que passe pelos testes sanitários para que seja produzido os seus derivados. Você precisa de começar lá na origem. Antes de ordenhar, é necessário higienização. Então, existem os produtos que são bem armazenados, devem ser armazenados com cuidado. Você tem uma passarela, um espaço para a ordenha, onde agora o animal já sabe, entra sozinho e vai aqui esperando ser ordenhado. Antes ele tinha que ir no pasto, no chão, sujo, amarrar o pé do animal e aquela ordenha sem qualidade nenhuma, né? Hoje existe todo o processo de higienização e produtividade dessa ordenha, né? Dentro dessa estruturação física de propriedades, estamos mostrando aqui a preparação do solo, onde existe
onde é feita a implantação de unidades forrageiras, um pequeno poço, normalmente feito lá na propriedade, ou ele vendeu alguns animais ruins que estavam soltos da caatinga, construiu um poço, fez uma cerca ali e conseguiu melhorar a sua propriedade de acordo com as suas condições, de forma a ser feito o plantio, né? Aí a consultoria com agrônomos, com as pessoas especializadas, orientam esse processo de plantio e participam junto desse processo de plantio nos momentos adequados, né? Só para fazer uma comparação, né, o indicador aí da caatinga, como era o animal na produção tradicional, e a nossa implantação da cultura mais forrageira, você tinha lá uma pastagem, você conseguia colocar um animal por hectare, porque a caatinga ela tem suas limitações. Com você produzindo, você consegue 80 animais por hectare, você produzindo alimento, em área com irrigação e adubação. E você, além disso, nesse espaço da caatinga, o animal solto, ele está vulnerável ao clima, ao roubo, perda da cria por predadores, atropelamento, etc. Né? O tempo de engorda também reduziu. Da caatinga era mais do que 12 meses. Você tinha animal com 18 meses, animal com 2 anos, estava lá solto, às vezes a pessoa não conseguia nem buscar esse animal mais. No caso da cultura mais semi-intensiva, você tem um espaço de 6 meses com manejo genético e nutrição, e no caso da produção, às vezes, para vender para os polos de confinamento, eles podem ser com 2 meses, eles já são vendidos para o polo de confinamento, que ele vai engordar esses animais, para que seja vendido um lote de animais para o frigorífico. Isso não existia antes, quando era um animal solto, existia um enorme varejo de animais de baixa qualidade, né? Então, são melhores que a gente visualiza que, com a implantação em curto prazo, a gente vai ver bastante sucesso. Na produção de leite, 1 quilo ao litro dia, né, e durante 90 dias de lactação, né, nos animais sem raça definida. Nesses animais mais melhorados, você consegue 3 vezes mais de produção de leite e com a persistência de lactação de também 3 vezes mais. Então, essa é um grande retrato desse cenário que nós estamos buscando. As unidades forrageiras já foram implantadas, algumas, né? Temos aí mais de 70 unidades forrageiras, com um total aí de 11 hectares plantados. Divididos em todas aquelas propriedades. Uma com 1 hectare, outra meio, outro 0,3. São pequenas propriedades e esses valores vão se somando, né? Então, como exemplo, temos no bloco norte de Vermelhos uma foto aqui de um quintal produtivo. Aqui na região do Bloco Central, Minas de Sussuarana, plantando sorgo, palma, forrageira. Aqui a gente vê a linha de irrigação. Aqui também a região de Surubim e região da Matriz, aqui no Bloco Sul. Então, temos exemplos de unidades forrageiras já disseminadas em toda a nossa área de inserção. Um pouco mais das unidades forrageiras, aqui a gente vê a espécie Glericídia crescendo aí no meio ao sorgo, isso tudo para servir de alimento. Esses animais recebem esse alimento colhido e in natura ou nas épocas de seca, esses alimentos são servidos na forma eles ficam ensacados, né, como silagem, né, eles fermentam na silagem e são armazenados, né, e são distribuídos na época de seca. E também feno, né, fenação. Você faz a compressão desse material e distribui para os animais que estão no curralzinho deles, né? Então, a primeira etapa, plantio de unidade forrageira, colheita e armazenamento para selagem ou fenação e armazenamento do alimento para manter a qualidade nutricional dos animais. Então, você tem o balanceamento das espécies, existem os picadores que são passados, essas espécies são passadas aos picadores para que esse material seja granulado e de fácil armazenamento, né? Então, é importante essa silagem para reserva de alimento, principalmente, como eu disse, nos períodos de estiagem. E essa alimentação é mantida equilibrada, então você não tem que despender recurso para comprar ração uma vez que você teve a sua produção de alimento. Aqui estamos aí com os stakeholders mostrando aí
o produto do armazenamento, que vai garantir o abastecimento dos animais nos períodos de estiagem. Outro grande pilar, assim, acho que todo grande projeto ele precisa de uma fase de comemoração e de compartilhamento de informação. Então, chega o final do ano, nós fazemos o dia de campo, né? Reunimos todos os produtores, trazemos, talvez, donos de frigorífico, interessados de mercado, né? Que vão ver a evolução desse painel que está sendo criado aí na região do semiárido, né? Na nossa área de inserção, de forma que os produtores rurais consigam conversar, trocar experiências, fazer as suas perguntas, a gente também se confraterniza ali, fazendo com esse dia de campo um excelente momento deles mesmos se orgulharem de mostrar suas produções. Alguns indicadores podemos só verificar aqui: adesão dos produtores. Esse projeto, como eu falei, começou a ganhar corpo a partir de 2017. Nós tínhamos 35 nessa região da matriz, aqui a região de Surubim, Vermelhos e Sussuarana. Vou falar só aqui da matriz para não tomar muito tempo, mas a gente vê um aumento, né, no ano de 2020, os dados ainda faltam ser tabulados. Então, nós temos de 2017, 2018, 2019, a gente percebe um aumento e um acumulado de 42% no segundo ano, um acumulado de mais 20% do segundo para o terceiro ano, colocando no nosso melhor indicador para esse item, adesão dos produtores. O único que ficou mais ou menos estagnado aqui foi Sussuarana, mas talvez ele esteja já com a sua capacidade de suporte atendida. Então, dando sequência, na vertente de laticínios, nós implantamos, né, o projeto arquitetônico, nós implantamos o projeto do laticínio. São 2 laticínios, um laticínio próximo à adutora, na região da adutora, e outro laticínio próximo a Poço de Fora. São 2 áreas, uma no bloco sul e a outra no bloco central, daquele mapa que eu mostrei. Esses 2 laticínios, eles têm a capacidade de 1.000 litros de leite por dia, ainda não estão nessa capacidade, principalmente por conta dessa parada, em função da pandemia, apesar de que nós estamos absorvendo toda a produção, parte dessa produção nos nossos refeitórios. Mas também eles já estão conseguindo colocar seus produtos na região aqui de Pilar e Redondezas. Essa aqui é a imagem do laticínio Mãos do Campo, e esse aqui é o laticínio Poço de Fora. Então, são 2 laticínios dentro do mesmo projeto. Esse projeto foi adotado pela ADAB, Agência de Desenvolvimento da Pecuária da Bahia, e possivelmente será multiplicado em outras regiões do estado, né? Esse foi um princípio de mini laticínio, ou seja, não é necessário ter aquela grande indústria ou a média indústria para se chamar de laticínio. Você pode fazer unidades pequenas, operadas por 3, 4 ou 5 pessoas, conseguem trazer a produção externa para dentro de casa, ou seja, recebem os latões de leite que chegam do campo, dos produtores, que são desenvolvidos por nós, e esses produtores fazem as ordenhas dentro daquela característica que nós mostramos, e esses leites são testados, aí entra no pasteurizador, entra no processo de produção de leite. Então, esses foram os momentos de inauguração dessas unidades, com presença do nosso diretor e outros elementos da diretoria e elementos das prefeituras municipais. Interessante aqui é o laticínio Sabor do Sertão, no município de Curaçá, porém estava lá o secretário de Agricultura de Jaguarari, de Juazeiro, uma vez que é uma região próxima. Ou seja, esse projeto ele permeia limites municipais. Você tem produtores que trazem leite para o laticínio, que fazem parte das comunidades de Jaguarari, de Juazeiro, de Jaguarari. Então, isso aí é uma integração municipal, ou seja, ele é além de fronteira, é intermunicipal e é de interesse de todos, né? Sobre os investimentos, esses 2 laticínios, cada um em torno de R$250 mil de investimento. Daí para frente,
são cerca de 20 cooperados que nós ajudamos a estruturar essas cooperativas, e eles, além de produzirem, ajudarem na produção de laticínio, têm seus próprios rebanhos e atuam como facilitadores e modelos para demais produtores adotarem as mesmas técnicas. Lembra que eu falei que nós ainda não estamos com a nossa capacidade máxima, estamos talvez com 10 a 20% dessa capacidade. Ou seja, existe uma enorme capacidade de crescimento. E com pouco investimento, conseguimos, inclusive, quadruplicar a produção desse laticínio. Então, temos um longo mercado para construir e um grande benefício a ser feito e multiplicado dentro da nossa área de atuação. É muito importante ressaltar nesse trabalho essas parcerias, né? Como eu disse, consultoria sertaneja, através de um contrato que temos trabalhado ao longo desses anos. Agência de Desenvolvimento Econômico e Agropecuário de Juazeiro, ADEAP, uma forte parceria institucional. Acessol, Centro Público de Economia Solidária, também importantíssimo por nos ajudar a colocar os produtos feitos dentro desse projeto e outros projetos nossos, né, no mercado solidário, né? E a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, a ADAB, também é uma parceria governamental, nos ajudando, inclusive, na certificação dos produtos para âmbito estadual, e agora estamos adquirindo o selo Arte, que é recém-editado aí pela legislação e permite que produtos artesanais, ou de certa forma artesanais, conquistem o mercado nacional. Então, em breve, estaremos com o selo Arte, uma vez que, para pré-requisito, é o selo estadual e nós já temos. Então, com esse pré-requisito, ele nos habilita a vender, por exemplo, no mercado de Petrolina, que é só atravessar a ponte, estamos ali na região hoteleira, turística, pode consumir muito bem nossos produtos de queijo de cabras e derivados, e também os produtos de cordeiro, de carne, né? Ali na região de Petrolina tem o Bodódromo, quem conhece, é uma região de consumo bastante elogiado, né? De carne de caprinos e ovinos, principalmente ovinos, né? Esse consumo. Então, a mineração ela se insere aí com uma importância muito grande no desenvolvimento regional, com equilíbrio socioambiental, usando tecnologias para minimizar e compensar seus impactos negativos. Claro que existem, né? Valorizando sobremaneira os impactos positivos. Essa é a nossa visão de legado que queremos deixar aí com a nossa permanência, durante a nossa permanência e na parte que nos cabe, transferir esse apoio para essas parcerias institucionais, tanto municipais quanto estaduais, ao longo da existência delas, que é eterna, ou seja, vai durar muito mais do que a permanência da empresa na região. Claro que nós buscamos uma permanência máxima possível, utilizando nossos recursos minerais, porém, uma hora eles são exauridos e aí deixamos esse legado para as futuras gerações. Muito obrigado.